Muito bem-vindas e bem-vindos. Vou começar a falar sobre o retículo endoplasmático, a organela mais extensa, versátil e adaptável nas células eucarióticas. As principais funções nas plantas são a síntese de proteínas e lipídios, ancoragem para o citoesqueleto e regulação da concentração citosólica de cálcio, que é importante na regulação de diversas atividades celulares. Como falei, o envelope nuclear é contínuo com o retículo endoplasmático. Este esquema mostra a membrana externa do envelope nuclear contínua com as duas membranas do retículo endoplasmático. Este desenho se baseia em fotos de microscópio feitas em perfil, que é quando podemos observar a membrana em corte. Esta estrutura, na verdade, é um túbulo. Para simplificar, foi desenhado apenas um. Por definição, o retículo endoplasmático consiste de túbulos ligados ao envelope nuclear, que formam uma extensa rede de polígonos e sáculos achatados, denominados de cisternas. Esta é uma reconstrução tridimensional de uma região, mostrando em detalhes aqui em B as estruturas de túbulos e cisternas. Novos túbulos podem crescer a partir de membranas existentes, e então se fundem com outras cisternas do retículo endoplasmático para criar novos polígonos de rede, enquanto outros túbulos se rompem e são reabsorvidos na rede. Ao se espalharem pela célula, os túbulos formam associações com organelas e, portanto, podem formar uma rede de comunicação entre elas. Esta é uma foto de perfil em microscópio de uma célula de folha de tabaco, mostrando cisternas do retículo endoplasmático. Pode-se observar duas membranas. Cada uma é uma unidade de membrana completa, com um espaço estreito entre elas, chamado de lumen. E esta é uma micrografia de tricoma glandular de Coleus-Blumey. A seta branca indica o retículo endoplasmático rugoso e a preta a membrana plasmática. Quando falei sobre membranas, eu disse que em microscopia eletrônica, todas as membranas têm a aparência muito similar de 3 camadas, 2 escuras separadas por uma clara. Observe como as membranas são semelhantes. Vou voltar no esquema que mostrei inicialmente para explicar melhor. Observe que as duas membranas das cisternas e também dos túbulos que não aparecem na foto anterior são contínuas com a membrana externa do envelope nuclear. Além disso, o lúmen do retículo endoplasmático é contínuo com o espaço perinuclear do envelope nuclear. Essa estrutura é muito importante para o seu funcionamento e vou voltar a falar sobre ela mais adiante. A região que fica mais próxima ao núcleo é chamada de retículo endoplasmático rugoso, pois nas primeiras fotos de microscópio eletrônico se observavam rugas ou grânulos nela, que são provocadas pela grande quantidade de ribossomos, que são os pontinhos pretos ligados às membranas e estão envolvidos na síntese de proteínas. Podem ser observados aqui em uma célula da folha de tabaco e aqui no retículo endoplasmático de uma célula meristemática da raiz de eucalipto. A localização próxima ao envelope nuclear facilita a troca de moléculas grandes, como proteínas e RNA, que são transportadas através dos poros nucleares e constantemente precisam se mover entre os compartimentos. O gasto de energia seria muito maior se o local de síntese de RNA fosse distante do local de síntese de proteínas. Muitas vezes, uma única fita de RNA mensageiro está sendo traduzida por vários ribossomos. Isso permite a síntese em grande quantidade de proteínas ou peptídeos, utilizando-se um número bem menor de moléculas de RNA. Essa estrutura é chamada de polirribossomo ou polissomo. Os polissomos são mais fáceis de serem visualizados quando o retículo endoplasmático é visto frontalmente, como nesta foto de uma célula epidérmica da raiz de rabanete, e também na alga bulboquete. Além do que está indicado, podemos visualizar mais alguns polissomos, bem como ribossomos isolados. A grande maioria das proteínas necessárias para o metabolismo das células vegetais é sintetizada no retículo endoplasmático rugoso. As do sistema de endomembranas e que serão secretadas são produzidas em ribossomos ligados às membranas, se acumulam no lúmen e são transportadas por vesículas especializadas. Além dos ribossomos ligados às membranas, existem muitos ribossomos livres no citoplasma, próximo às cisternas do retículo endoplasmático. Eles traduzem as proteínas destinadas ao citoplasma e as organelas que recebem proteínas independentemente da rota de endomembranas. As proteínas sintetizadas, tanto nos ribossomos citosólicos quanto nos ligados às membranas do retículo endoplasmático, possuem, além da sequência de aminoácidos envolvida na função proteica, uma sequência requerida para enviar a proteína para diferentes destinos na célula. Desta forma, após o início da síntese, a proteína pode ser direcionada para o lúmen, se for destinada ao sistema de endomembranas ou via secretória,
ou pode ser direcionada para diferentes organelas. Existe uma região do retículo endoplasmático que contém poucos ou nenhum ribossomo. É denominada de retículo endoplasmático liso e está envolvida na síntese de lipídios, incluindo glicerolipídios, isoprenoides e flavonoides. É a principal fonte de fosfolipídios de membrana e, como falei anteriormente, dá origem ao sistema de endomembranas. Diferentemente do retículo endoplasmático rugoso, que é formado principalmente por cisternas, o retículo endoplasmático liso é principalmente tubular. Este esquema reproduz acima a visão que temos quando observamos ambos os tipos em micrografia de perfil e abaixo a estrutura em 3 dimensões. Nesta foto de perfil, podemos observar a rede de túbulos do retículo endoplasmático liso de uma célula da pétala de Primula kiauensis. Para este vídeo, consultei os livros Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal, de Theis e colaboradores, o livro de Anatomia Vegetal, de Ray Everett e Susan Eichhorn, e o livro de Bioquímica e Biologia Molecular de Plantas, de Bob Buchanan e colaboradores. Muita gratidão por assistir. No próximo vídeo, vou falar mais sobre o retículo endoplasmático.